E aí, meu povo, mais um vídeo de Maquiando Cliente. Como sempre, todos os produtos usados estarão listados na descrição e Maquiando Cliente real, tá, gente? Então, se eu não mostrar algum produto ou o ângulo mudar, me perdoem. Começo aí com a limpeza e o hidratante, que não gravou, não sei porquê, então já tô indo direto pra base aí. A base que eu tô usando, eu misturei duas, se eu não me engano foi a da Boca Rosa com a da Negra Rosa. Olha que interessante, as duas têm rosa. Tô percebendo agora. E tô aplicando com o pincel Kabuki por todo o rosto. É o meu pincel preferido, gente, para aplicar a base. É mais prático, eu aplico bem mais rápido com o pincel Kabuki. E também ele já dá o acabamento. Muitas vezes eu dispenso até esponjinha quando eu uso o pincel Kabuki. Vou fazer o contorno daquele jeito de sempre, aplicando e esfumando. Tô usando o corretivo da Visela, eu gosto muito dos corretivos da Visela, o líquido, sabe? E aí vou aplicando com batidinhas até eu ver que tá na intensidade que eu quero, que tá bem esfumado. E lembrando que eu gosto de aplicar em cima, no início da sobrancelha, sabe? No início da costeleta. Eu não gosto de fazer muito abaixo, não. E às vezes eu levo também para as têmporas, eu acho legal. Mas depende muito do formato de rosto da pessoa, tá? Então a gente tem sempre que analisar isso. No nariz, vou fazendo aí, que ela já tem o nariz pequenininho, né? Mas eu quis fazer um contorno aí legal. Mudo o pincel, né? Para não acabar pegando uma área maior do que eu quero. Eu só quero fazer essas duas linhas nas laterais do nariz, então eu troco o pincel. Esponjinha para garantir que tá tudo bem esfumado, que não tem nenhuma marcação. Não é sempre que eu faço isso, mas quando eu vejo que tem necessidade, eu venho sim com a esponjinha, não tem problema, tá? É uma garantia de que tá tudo bem esfumado, né? Vou fazer a iluminação, tô usando o corretivo da Nato Capelo, é a cor Biscuit. O Lamousse, sabe? Eu amo esse corretivo, amo de verdade. Já tem vídeo até no canal onde eu só uso ele na pele inteira. Uso como base, como corretivo, como contorno. Então, vou deixar aí no card se você quiser conferir. E que o que eu mais gosto desse corretivo é justamente o fato dele ser hidratante, ele não seca. Então, ele me permite aplicar sem pressa, fazer essas marcações que a gente gosta, né? Sem eu ter medo de que vai secar e ficar marcado. Então, ele não tem isso, ele é bem emoliente. Então, eu gosto dele por isso. Então, aí, no caso, eu já estou aplicando e já esfumando com a esponjinha, né? Blush, estou usando blush da Nato Capelo também. Pouquinho, porque ela não gosta de blush. Então, eu vou bem com calma aí. E tô tirando o excesso, né? Qualquer acúmulo que o corretivo possa ter deixado, que tudo tem que ter um defeito, né, minha gente? E o defeito desse corretivo é que ele acumula. Por ele não secar, ele ser mais hidratante, ele acumula muito fácil. Então, aí no caso, eu tenho que aplicar uma quantidade boa de pó, tá? Que não é o que eu faço sempre, mas duas coisas, né? Ela não tem linhas abaixo dos olhos, o que já é ótimo. E dois, por esse corretivo acumular muito fácil. Então, por conta disso, eu tenho que usar uma quantidade um pouquinho mais exagerada de pó para segurar mesmo esse corretivo aí. E ele não acumular com o passar das horas. Porque eu já percebi isso, que se eu usar uma quantidade muito pouca de pó, fica selado, mas com o passar das horas, conforme a gente vai mexendo os olhos, piscando, quando vai ver, ele já está acumulado dentro das linhas, sabe? Dos vinquinhos. Então, eu uso uma quantidade um pouquinho a mais de pó aí, para garantir que está no lugar.
E vou aplicando esse pó nas áreas de iluminação primeiro, né? Por ser uma cor um pouquinho mais clarinha. Então, dessa forma, eu vou manter a iluminação que eu fiz. Se eu usar um do tom da pele dela, eu vou perder a iluminação, né? Então, eu aplico o mais clarinho primeiro. E no restante do rosto, eu uso outro pó, um que seja mais o tom da pele dela mesmo. Então, nesse caso, aí eu já uso menos pó, né? Já tô com o pincel, que já entrega menos produto do que aquela esponjinha que eu tava usando. E vou selando tudo aí com calma. Vou sempre colocando a mão para ver se a pele tá sequinha ou se ainda tá um pouco preguenta. E vou aplicar o iluminador. Tô até com o mesmo pincel. Eu gosto de usar um pincel gordo, assim, para aplicar iluminador, porque fica um efeito mais difuso, não fica aquilo concentrado, sabe aquela linha brilhosa? Fica melhor, eu acho mais bonito. E no nariz eu aplico com o dedo, né? Pra ficar só na pontinha do nariz mesmo. E de pele foi isso, vamos para os olhos. Estou aplicando o mesmo corretivo da Nath Capello, que eu uso muito esse corretivo na pálpebra, mas eu acho que eu não devia, porque como eu disse, ele acumula, então às vezes me atrapalha um pouco quando eu vou aplicar as sombras. Vou começar com essa sombra aí da paleta da Chiglan, tá? Ó, que eu falei para vocês, bastou ela piscar, tenho que tirar o excesso. Então, começo primeiro aplicando no canto externo, que sim, ela me trouxe uma foto de referência para fazer essa maquiagem, né? Vocês gostam quando eu trago fotos, né, de referência e inspiração, e é uma pálpebra luz. Então, já tô aí com a esponjinha para tirar o acúmulo, é sempre esse vai e vem, gente. Então, eu devia evitar usar esse corretivo na pálpebra. E aplico a sombra também no canto interno, que pálpebra luz é isso, né? A luz vai ser somente no centro do olho. E como ela tem o formato do olho, os olhos mais afastados, pálpebra luz combina muito bem. Essa técnica combina muito para quem tem olhos afastados. Então já vai a dica aí para vocês. Aí, tiro o acúmulo para não perder o costume. E assim, sempre que a cliente chega com uma foto para mim, eu procuro fazer o mais próximo possível daquela referência que ela tá me dando, porque ela já cria uma expectativa, né, quando ela chega com uma foto para você. Só que mesmo assim eu vou fazendo junto com ela, tá? Eu não faço e entrego o resultado final. Eu vou perguntando se tá bom, se ela quer assim, quer assado. E 90% das vezes elas acabam mudando a expectativa do que ela realmente quer. Por isso que eu acho importante a gente consultar a cliente, não fazer sem consultar ela, porque às vezes ela tem uma visão diferente da gente, né? A gente consegue identificar melhor ali a referência do que ela. Agora, eu já tô com um marrom mais escuro e vou fazer a mesma coisa, tá? Deposito no canto externo, pigmentando a sombra, sem ir muito pro côncavo, pálpebra luz, a concentração da sombra é mais no canto externo e interno e não muito no côncavo. Então, aplico no canto interno também. Mudei o pincel, tô com um pincel menor, que é até melhor para eu conseguir alcançar o canto interno, né? Se fosse com um pincel grande, eu poderia levar a sombra lá para perto do nariz e não fica bonito, tá? Fica muito feio. E aí eu volto com o pincel anterior, sem pegar mais sombra, tá? Só com o pincel mesmo, pra dar o acabamento aí, garantir que tá tudo bem esfumado, que o degradê tá legal. E aí, eu vou voltar com o pincel do corretivo também, sem pegar mais produto, só o que tá sujinho no pincel, pra limpar essa área do meio, né? Isso vai ser bom tanto pra deixar mais limpinho esse meio da pálpebra, quanto pra a próxima cor de sombra aderir melhor, né? Porque vai ficar mais preguentinho.
Eu voltando aí com o pincel. Esponjinha. Agora sim, eu vou vir com essa sombra douradinha aí da paleta e vou aplicar no centro da pálpebra, que na foto eu percebo que tá uma pálpebra luz toda opaca, mas aí eu conversando com ela, ela me disse que queria um brilho. Então, tô aplicando essa sombra douradinha, que é aquilo que eu falei pra vocês, né? A cliente chega com a referência, mas aí conforme ela vai se vendo no espelho como tá ficando, ela vai sentindo a necessidade de mudar. Então, por isso que eu acho importante a gente consultar a cliente durante o atendimento, para ela ver como está ficando, se ela quer adicionar mais alguma coisa, se ela quer mudar. Porque aí no final ela vai ter a certeza que ela tá do jeito que ela quer mesmo, sabe? E aí vou aplicando com essa sombra que é chatinha de aplicar. Menino. Vou com glitter agora, que eu senti falta de mais brilho, sabe? É o da Candice Berenice, que eu gosto desse brilho porque é um reflect, né? Ele vai adicionar brilho sem tapar o fundo da sombra, sabe? Ok, agora... Tá, agora eu volto com aquele marrom escuro. Só troquei o pincel para um pequenininho para reforçar um pouquinho o canto externo e o canto interno. E quando a gente faz a pálpebra à luz, né? Quando aplica a sombra com brilho, acaba invadindo muito os marrons, né? Então, para voltar esse efeito de pálpebra à luz, eu voltei com a cor anterior. Lápis marrom, gente, meu lápis tá morrendo. Olha o tamanho que ele já tá no fim da vida, coitado. Aplico na linha d'água e também um pouco por fora, tá? Bem rente aos cílios. Como em cima ficou uma coisa mais leve, né? Embaixo ele já vai deixar esse olho mais contornado. Vai ficar um efeito bem bacana. Com um pincelzinho limpo, eu vou esfumar esse lápis, tá? Antes que ele seque. Porque se secar, já não tenho o que fazer. Então, tem que ser rápido. Eu apliquei e aí já venho com o pincel para esfumar. Fazendo do outro lado. Não esfrego muito, não. É só pra tirar qualquer marcaçãozinha, sabe? Que o lápis deixa. E aí eu venho com aquele marrom escuro pra selar esse lápis, tá? Poderia usar outra cor? Pode, sem problema. Mas eu quis manter a cor do lápis, sabe? E essa sombra marrom era bem da cor do lápis mesmo. Então é só pra selar, pra garantir que não vai borrar daqui a algumas horas. Por mais que ele seja bem sequinho, ele é à prova d'água, mas seguro morreu de velho, né? Então a gente tem que selar para garantir que vai ficar no lugar. Tô aplicando aquela pomadinha de sobrancelha, aquela da Melu, sabe? Que fica muito bonito na sobrancelha dela. Como ela já tem a sobrancelha bem feitinha. Eu não apliquei nada. Então, vou aplicar só essa pomadinha mesmo para deixar os pelinhos penteados. Aquele efeito de brow lamination. Vocês veem que eu vou com um cabinho para apertar, né, o pelo na pele. Assim, ele ficar bem coladinho. Ficou efeito lindo. É uma pena que essa pomadinha não pegue na minha sobrancelha, que é grossa. Mas eu ainda tô em busca da pomadinha ideal para segurar o pelo da minha sobrancelha. Cílios postiços. Levanta um pouquinho a pálpebra dela só para eu conseguir encaixar bem na raiz dos cílios naturais, sabe? Vai ficar bem encaixado mesmo.
Os cílios que eu tô usando vai estar na descrição, tá? Só lembrando. E bora pro batom pela minha espátula. Aí vocês já conseguem ver qual é a cor do batom, né? Um mais nude. Que ela me pediu assim. E como eu não tinha nenhum batom pronto que ficasse legal no tom da pele dela, eu criei. Misturei algumas cores lá de batom e fiz. Já, gente, depois que eu aprendi a criar cores de batom, eu praticamente não compro batons assim igual a doida, igual eu comprava antes, sabe? Compro um ali, outro aqui. E para finalizar, o Fix da Maria Margarida para segurar essa maquiagem por horas. E é isso, meu povo. Espero muito mesmo que tenham gostado da proposta de hoje. Já coloca aqui nos comentários a sua opinião, tá? Se não se inscreveu, já se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Vou deixar aí 2 vídeos na tela como sugestão, tá certo? E é isso.